Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Arthur Lima, professor de raciocínio lógico quantitativo aqui no Estratégia Concursos, e eu sou também auditor fiscal da Receita Federal. Entrei no concurso de 2010 e estou aqui justamente para te ajudar a entrar na Receita Federal, tá? Te passando então uma dica que eu considero muito interessante para você que está se preparando, tá? Essa dica de hoje vai ser sobre probabilidade. Bom, quando a gente fala de probabilidade, é bom que você saiba o básico, o conceito mais básico de todos da probabilidade. O que é probabilidade? É a divisão entre o total de casos que me interessam, ou seja, os casos que são favoráveis para o que eu quero, para o que o enunciado propôs, dividido por todas as possibilidades, dividido pelo total de casos, tá? Então eu costumo dizer que probabilidade é a divisão entre o número de casos favoráveis e o total de casos possíveis, beleza? Anota isso aí então e nós vamos resolver juntos uma questão aqui para você ver isso aí na prática, ver como que a gente trabalha com probabilidade, e é interessante porque nós já vamos te mostrar aqui uma situação onde para você resolver a questão de probabilidade, você também tem que saber análise combinatória, tem que saber trabalhar com combinações nesse exemplo aqui. Vamos lá então? Olha só. A questão diz que o Ministério da Fazenda pretende selecionar ao acaso 3 analistas para executar um trabalho na área de tributos. Esses 3 analistas serão selecionados de um grupo composto por 6 homens e 4 mulheres. A probabilidade de os 3 analistas serem do mesmo sexo é igual a... Olha só, vou lembrar o básico aqui, ó. Se você não anotou, você vai anotar agora. Probabilidade é igual ao número de casos favoráveis ao que o enunciado propôs, dividido pelo número de casos possíveis, tá? Número de casos possíveis. Então, como é que você vai fazer isso daqui? Para resolver uma questão como essa, você vai ter que contar quantos casos favoráveis você tem e dividir. Você precisa contar aqui também, então, quantos são os casos possíveis, tá? Beleza. Primeiro de tudo, qual que é o total de possibilidades que eu tenho? Eu preciso formar um grupo de 3 analistas, tá? Tem que formar um grupo de 3 analistas. E quantos analistas eu tenho ao todo? Tenho 6 homens e 4 mulheres, tenho 10 analistas, tá? Aí eu tenho que formar um grupo de 3 analistas com esses 10. Como que eu vou calcular o número de casos que eu tenho aqui? Eu vou fazer a combinação de 10 elementos em grupos de 3. É assim que a gente usa a combinação, né? A combinação ela é muito útil para situações onde a ordem dos elementos não importa, né? Repare o seguinte, quando você quer montar um grupo de 3 pessoas, você escolher primeiro a pessoa A, depois a pessoa B e depois a pessoa C, dá na mesma de você escolher primeiro a pessoa C, depois a pessoa B e depois a pessoa A. Nos 2 casos, o grupo é o mesmo, é A, B e C nos 2 grupos. Então, a ordem de escolha não faz diferença. Se a ordem de escolha não faz diferença, você vai lembrar de usar essa fórmula aqui, a fórmula da combinação, tá? Se a ordem fizesse diferença, por exemplo, eu precisasse colocar as pessoas em fila, aí faz diferença, né? Colocar primeiro a pessoa A, depois a B, depois a C, é diferente de colocar C, depois B, depois A. Então, se a ordem faz diferença, você não poderia usar combinação. Quando a ordem não faz diferença, que é o nosso exemplo aqui, você vai usar a fórmula, então, da combinação, tá? A ordem não for relevante, a ordem não fazer diferença, lembra de usar, então, combinação. Vamos continuar. Então, eu tenho que fazer a combinação de 10 elementos em grupos de 3 para saber o total de casos, tá? Como que eu faço essa combinação? Eu vou pegar o número 10 e calcular os 3 primeiros fatores dele. 10 vezes 9 vezes 8, né? Os 3 primeiros fatores do 10 fatorial. E vou dividir por 3 fatorial, tá? Como é 10, 3 a 3, eu pego o 10 e desenvolvo ele em 3 termos, e o 3 eu faço 3 fatorial mesmo, que é 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí agora a gente sair resolvendo, ó. Eu posso simplificar algumas coisas. Esse 2 eu posso simplificar com 8, que me dá 4. Esse 3 eu posso simplificar com 9, fica 3.
Em cima fica 3 vezes 4, que é 12. 12 vezes 10 é 120. Embaixo tem só 1, então é 120 mesmo. 120 é o total de casos possíveis, tá? Eu já tenho o denominador da minha probabilidade. Agora eu vou pensar no numerador. Quais são os casos favoráveis? Olha, eu quero que os 3 analistas sejam do mesmo sexo. Então, se eu quero que eles sejam do mesmo sexo, os casos favoráveis são os 3 serem mulheres e o outro caso é os 3 serem homens. Esses 2 casos me interessam, tá? Então, vou calcular esses 2. Para os 3 serem mulheres, de quantas formas eu posso fazer isso? Olha, eu tenho 4 mulheres e eu quero colocar essas 4 mulheres em grupos de 3. O número de forma de fazer isso é a combinação de 4 mulheres em grupos de 3, tá? Isso você vai fazer como? 4, você pode desenvolver o 4 em 3 termos, 4 vezes 3 vezes 2, e o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, tá? Pode cortar aqui, ó, do jeito que eu cortei, fica simplesmente 4, beleza? Então você tem 4 formas de combinar as 4 mulheres em grupos de 3. E os homens? Eu tenho que fazer a combinação dos 6 homens em grupos de 3. Combinação de 6 em grupos de 3, pego o 6 e faço os 3 primeiros termos dele, 6 vezes 5 vezes 4, né? 6 vezes 5 vezes 4, e divido pelo 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Repare que 3 vezes 2 é 6, cortei aqui o 3 vezes 2 com 6, fica só 5 vezes 4, que é 20, tá? Então, vamos calcular a nossa probabilidade. Probabilidade, número de casos favoráveis. Quantos casos são favoráveis? Tenho 4 casos favoráveis, que são grupos formados só por mulheres, mais 20 casos favoráveis, que são grupos formados somente por homens. Tenho um total de 24 casos favoráveis. Em um total, ó, de 120 casos. São 120 formas de colocar 10 pessoas em grupos de 3. Aí agora eu posso fazer essa minha divisão aqui, ó. Repara que eu posso dividir em cima e embaixo por 12. Dividindo 24 por 12 me dá 2, 120 por 12. Eu vou ficar aqui com 10. 2 dividido por 10 é o mesmo que 20 dividido por 100, que é 20%. 20% está aqui na alternativa D de dado, que é o gabarito dessa questão, beleza? Então veja que é uma questão legal, porque é uma questão para você lembrar o básico da probabilidade e lembrar como é que você calcula as combinações, tudo bem? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, deixa aí o seu curtir para a gente saber, tá? Clica aí no botãozinho de curtir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não está acompanhando nossos vídeos, não está inscrito aí, ó, clica aí no botãozinho de se inscrever e passa a acompanhar o nosso canal, passa a ver os nossos vídeos, beleza? E não se esqueça também de deixar o seu comentário para a gente saber o que você achou, para você saber o que mais, para a gente saber o que mais você quer que a gente faça, tudo bem? Fico por aqui então, a gente se vê então na Receita Federal. Um abraço.